Glória a Deus. Pastor Patrício falou dia 17, quem quiser vir, as irmãs já meio assim, ó, mulher, se quiser vir, você pode vir. Nós vamos ter uma janta. Você vai ir, amor? Você vai ir? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim a igreja vai indo, crescendo, e assim nós vamos saqueando o inferno e povoando os céus, e vidas estão sendo transformadas, restauradas, famílias resgatadas, com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Não podemos esquecer, o clima é de festa, mas o ambiente é de guerra. O clima é de festa, sorrimos, nos alegramos, mas não podemos esquecer, espiritualmente nós estamos em guerra. Amém? Nós estamos em guerra e Deus tem nos dado vitória no nome de Jesus. Amém? Pega a tua Bíblia, abre ela no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, o capítulo de número 5, versículo de número 14. Eu quero compartilhar uma palavra, a palavra de Deus, porque nós ainda temos o batismo, ainda temos a multiplicação. Não dá para falar, já eles estão acesos. Glória a Deus por isso. Quanto que nós oramos por isso, né, Lúcia? Meu Senhor. Irmãos, olha aqui para mim, todos vocês, para de mexer na Bíblia agora e olha aqui para mim agora. Quero que você saiba que momentos como esse são frutos de orações, de tempo de oração. Nós oramos, buscamos a Deus, e Deus tem nos dado essa alegria, esse espírito de vida. Porque a Bíblia é verdade, quando a gente semeia, a gente colhe. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, aqui nessa noite, enquanto nós colhemos alguns frutos, nós também nessa noite lançamos algumas sementes. Você está aqui hoje lançando sementes. Lance as suas sementes e a seu tempo, Deus vai te dar uma grande colheita, amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 14, só a primeira frase. 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Amém? Porque o amor de Cristo nos constrange. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Deus, através da tua palavra no nosso coração, que ela seja precisa, Deus, encontre espaço em nós, encontre espaço no nosso coração, e como boa semente lançada em boa terra, ela venha a crescer, prosperar e produzir, regada pela boa chuva dos céus. Fala conosco nessa hora, Pai, no nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor, amém, amém, graças a Deus. O amor de Cristo nos constrange. Paulo, o escritor aqui, ele falava um pouco sobre a sua vida, a dedicação, a entrega com que ele fazia e com que ele servia a Deus. E ele coloca no meio de uma outra história para justificar, talvez o sentimento, para justificar o pensamento, a atitude. Ele coloca esta frase: o amor de Cristo nos constrange. Ele diz: o que acontece, o que a gente faz e por que faz é porque o amor de Cristo nos constrange. Ele fala que o amor de Cristo, ele exerce uma força, ele exerce um poder de constranger-nos. Ou seja, eu fui no dicionário buscar o significado da palavra constranger, e eu encontrei lá que constranger é apertar ou impedir os movimentos, como quem não pode mover-se, tolher o meio de ação ou deixar a pessoa sem ação, coagir, forçar, obrigar. Quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange, ele está dizendo: o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos dirige de uma maneira tal que praticamente ficamos sem escolha, não porque ele nos exerce com força, não é algo obrigado. Ele nos constrange não pela força, ele nos constrange pelo amor.
Ele diz: é algo tão forte, é tão intenso, é tão maravilhoso, que quando o amor de Cristo está sobre mim, ele disse, eu não vejo outra expectativa, eu não consigo pensar em outra coisa, eu não enxergo outro caminho, eu sou constrangido, eu sou impelido pelo amor. O amor extravagante, ele me leva a ser e fazer o que eu sou e aquilo que eu faço. Ele diz: a razão de tudo, a razão do que eu faço, a razão do que eu sou, a razão do que eu digo, a razão do que acontece, é porque o amor de Cristo me constrange a isso. Ele me impulsiona, me direciona, me conduz, quase que forçadamente, embora não pela força, mas pelo amor. A ação é voluntária, mas é dirigida pelo amor. A ação é voluntária, mas é compungida pelo amor. Eu sou direcionado. O amor me constrange. Não por força, mas pelo amor. E o tema da mensagem desta noite é constrangidos. Irmãos, existem coisas na vida com Deus, no andar com Deus, que não se pode explicar. Existem coisas e decisões que a gente toma em momentos que a gente vive, que é quase que impossível explicar àqueles que não conhecem este amor, aqueles que não vivem este amor, aqueles que não estão imersos ou estão envolvidos por este amor. Eles não compreendem este desejo, eles não compreendem esta vontade, eles não compreendem esta força. Quando somos compelidos, constrangidos pelo amor. E eu quero falar de alguns personagens, homens e mulheres, que foram constrangidos para que a gente possa compreender que algumas atitudes ou algumas coisas da nossa vida só são possíveis quando somos constrangidos. Ou quando o amor de Cristo vem até nós, somos constrangidos, e este constrangimento gera frutos. E a primeira pessoa da qual eu quero falar aqui é de Pedro. Pedro, aquele que andava com Cristo, aquele que jurava fidelidade eterna, aquele que disse: Senhor, por ti eu vou até a morte. Jesus estava prestes a ir para a cruz, e Pedro estava ali ao seu lado ainda com a sua espada, pensando em defender a Cristo e dizendo: eu não vou te deixar nunca. Olha aqui para mim. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, ainda hoje, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. Pedro, ainda hoje, Pedro, antes do galo cantar, a verdade vai surgir. Jesus estava dizendo: Pedro, pare de falar, que você não está com tudo isso ainda, Pedro. Você não é tudo isso, Pedro. Você ainda não entendeu, você ainda não compreendeu, Pedro. Você ainda não foi constrangido. Você ainda não tem a exata noção, o tamanho. Porque quando a luta vem, Pedro, a luta virá, o medo virá. E a Bíblia diz que quando prenderam a Jesus, Pedro fugiu. Fugiu e negou a Jesus, da mesma forma que o mestre já o tinha avisado. Por 3 vezes, ele tentou se desvencilhar de Cristo, o mesmo Cristo que ele andava por quase 3 anos ou um pouco mais, todos os dias, caminhando do seu lado, ouvindo a sua voz. Aquele que ele jurou defender, aquele a quem ele disse que iria até a morte. Mas quando a morte veio, quando a morte bateu a porta, então Pedro fugiu. Ele tentou com todas as suas forças. E alguém olhou para ele e disse: você é um dos discípulos daquele homem que está na cruz. E Pedro disse: eu não. Ah, você é assim, até o teu jeito de falar é igual. E ele disse: você está louca, mulher, não conheço esse homem. O mesmo Pedro que há poucos dias atrás, aliás, há poucas horas atrás, fazia promessas de fidelidade eterna, fazia promessas de amor eterno, fazia promessas de entrega total.
Agora ele estava tentando fugir e sair. Mas a Bíblia diz que quando Pedro negou a Jesus pela terceira vez, então o galo cantou. E era o sinal de que Jesus tinha dito para Pedro. Então Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, e a Bíblia diz que ele olhou e viu Jesus lá na cruz. Então a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. Olha aqui, irmão. Porque o amor de Cristo nos constrange. O olhar de Cristo não era um olhar de acusação. O olhar de Cristo não era um olhar de cobrança. Viu? Te falei. O olhar de Cristo para Pedro era um olhar de amor. Como quem olha e disse: Pedro, ainda dá tempo, Pedro. Eu te avisei para que você estivesse atento, Pedro. Então a Bíblia diz que quando o olhar de Cristo cruzou com os olhos de Pedro, então ele começou a chorar copiosamente. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque o amor de Cristo o constrangia. O amor de Cristo sobre Pedro, traduzido naquele olhar, gerou em Pedro verdadeiro arrependimento. Porque quando o amor de Cristo nos constrange, é de verdade, nós nos arrependemos dos nossos erros. Quando o amor de Cristo nos constrange, estamos constrangidos, então não vemos outra alternativa a não ser abandonar o pecado. Quando somos constrangidos pelo amor de Cristo, não vemos outro caminho que não seja o de andar com Cristo em justiça, em retidão, buscando uma vida de santidade. O arrependimento genuíno é para aqueles que estão por Cristo constrangidos, não por força. Jesus Cristo esteve aqui nesta terra e ele falou mais de inferno do que de céu, irmão, você sabia? Jesus falou mais de inferno do que do céu. Mas ele nunca tentou nos levar para ele por medo do inferno. O foco principal da pregação de Jesus era o amor de Deus revelado nele mesmo e no sacrifício da cruz. O amor que constrange, o amor constrangedor, que gera arrependimento de verdade. Aquele arrependimento que me faz vontade de não pecar mais, aquele arrependimento que me faz vontade de fugir do pecado e não de Cristo. Quando eu estou constrangido pelo amor de Cristo, eu quero fugir do pecado e não dele. Antes Pedro tentou fugir de Cristo, mas depois, constrangido pelo amor, ele se arrependeu e se tornou num homem valente do Senhor, que não fugia mais do perigo, que não fugia da morte, aceitou o seu castigo, morte de cruz, de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque ele julgou não ser digno de receber a mesma morte que o seu mestre Jesus Cristo. Mas Pedro, ele arrependeu-se verdadeiramente e ele nunca mais fugiu, nunca mais negou. Quando somos constrangidos pelo amor de Cristo, os nossos olhos se abrem, nós conseguimos enxergar, e quando vemos, não temos outra saída a não ser rejeitar o pecado, rejeitar o erro, rejeitar aquilo que não é meu, aquilo que não vem de Deus. Conversava com um pastor ontem, ele falava sobre tatuagem, posicionamento dele. Eu não gosto de tatuagem. Ele falava: não acuse quem tem, quem não tem, porque isso é uma discussão eterna. Mas um dia alguém chegou e perguntou para ele: pastor, o que o senhor acha disso? Aliás, a pessoa precisava do piercing, ela usava um piercing no nariz, uma moça. Pastor, o que o senhor acha do piercing? Ela queria brigar com o pastor. Já queria. O que o senhor acha de quem usa piercing? O pastor olhou bem para ela, baixou a cabeça. E Deus falou com ele no seu coração, e ele disse: filho, eu vou dizer uma coisa para você. O que eu acho ou deixo de achar não importa. Mas fique ciente
que se você andar com Cristo, se você for tocada, se você se aproximar e o amor de Cristo vir em você, e Ele encontrar alguma coisa em você que não agrade a Ele, Ele não tira de você, mas Ele vai te conduzir com amor a renunciar. Eu não quero mais. Não quero mais, o amor de Cristo me constrange. Não quero mais o pecado de todo dia. Eu não quero mais essa vida mais ou menos de evangeliquez, de crentez na ponta da língua, mas de coração dúbio, de vida dúbia, de vida dupla. Eu não quero mais, eu quero viver para Cristo. Quando o amor de Cristo, através de um olhar, encontrou o coração de Pedro, então ele teve um arrependimento verdadeiro, porque arrependimento verdadeiro gera renúncia, e só há perdão quando há arrependimento. Olha aqui para mim, quando eu me arrependo, então o perdão de Deus está a meu favor. Se não há arrependimento, não há perdão. Constrangidos pelo amor de Cristo, Pedro. O segundo homem que eu vejo na Bíblia e que foi também constrangido chama-se Zaqueu. Zaqueu, o cobrador de impostos. Quem não conhece a musiquinha do Zaqueu, né? Como Zaqueu. Achei que ninguém ia cantar. O mais alto que eu puder. Todo mundo conhece. E olhar para ti. Olha que irmão. Vamos parar por aqui, pastor. Porque se nós chegar lá na estrofe desse hino aí, vai dar ruim. Entra na minha casa. Para. Não canta essa outra parte, não. Não canta. Qual que é a outra parte? Ixi, canta não. Mexe com a minha estrutura. Está estruturado no emprego? Está estruturado? O emprego está bom? Está bem estruturadinho? Trabalho está bom? Mexe com minha estrutura. Zaqueu estava lá na árvore, curioso, esperando Jesus passar. Ele queria apenas ver a Jesus, não havia nenhuma outra expectativa. Talvez curioso, porque todos falavam de um Jesus que fazia milagres. E Zaqueu, ele era um judeu, odiado pelos outros judeus, porque ele era um republicano. Ou seja, ele era um judeu que trabalhava para Roma, e ele cobrava impostos de outros judeus, e era um ladrão de uma figa, roubava. Tinha um exército romano a seu favor. Quando ele ia nas casas, o exército ia junto, então ele pegava o que tinha. E quando Jesus passou e viu Zaqueu na árvore, Jesus olhou: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ter um encontro contigo. Então Jesus foi na casa de Zaqueu. Olha aqui, irmão. Jesus foi na casa de Zaqueu e aquele homem teve um encontro, e ele experimentou o amor constrangedor de Jesus Cristo. Jesus não chegou até Zaqueu e o obrigou a fazer alguma coisa, não deu nenhuma sugestão, não o ameaçou com o inferno, não tinha um chicote na mão. Mas o amor de Cristo, quando entrou na casa de Zaqueu, quando entrou nele, ele se sentiu constrangido pelo amor, e esse constrangimento gerou uma transformação real, verdadeira e profunda na vida daquele homem. Transformou o que ele era, uma mudança naquilo que ele acreditava, porque Zaqueu era ladrão. Zaqueu era um roubador, ele surrupiava os seus próprios irmãos, era um homem que tinha todo o seu coração envolvido no dinheiro, o amor pelo dinheiro.
vivia por dinheiro, pelo dinheiro e para o dinheiro. Ele era um homem riquíssimo, não tinha piedade de ninguém, por isso ele era odiado ao extremo. As pessoas não queriam, era considerado um dos maiores pecadores. E Jesus vai na casa de Zaqueu, e o amor de Jesus alcança um coração vazio, um coração angustiado, e o amor constrangedor de Jesus transforma aquele coração. E Zaqueu olha para Jesus constrangido pelo seu amor. E Zaqueu ali com Jesus do seu lado, ele disse: Senhor, eu sou um homem mau. E ele faz algo que ninguém imaginaria, nem ele mesmo, que um dia teria a capacidade de fazer. Porque diz Jesus: a partir de hoje, eu vou pegar a metade das coisas que eu tenho, a metade dos meus bens, e vou distribuir aos pobres. E ele disse: e ainda se eu roubei e defraudei alguém, eu não vou apenas devolver o que eu tirei dele, mas vou devolvê-lo 4 vezes mais, porque eu estou constrangido pelo amor do Senhor, o amor de Cristo que entrou na minha casa e na minha vida. Eu não quero mais ser um homem injusto, eu não quero mais ser um roubador, eu não quero mais o amor ao dinheiro, eu quero agora viver por este Jesus. Eu estou constrangido, o amor de Cristo nos constrange, gera transformação real, verdadeira, profunda e permanente no coração do pecador. Constrangido pelo amor, a transformação aconteceu. Um outro homem que nós olhamos aqui é o próprio Paulo. Paulo, um homem religioso ao extremo. Ele mesmo, quando fala de si mesmo, ele diz: eu sou judeu da tribo de Judá, e sou judeu e com grande conhecimento, e estudei aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes doutores. Conhecia a lei, conhecia todas as coisas, tinha dupla cidadania, um homem respeitadíssimo. E então Paulo, quando viu o Jesus aparecer e o cristianismo crescer, ele disse: esta seita é perigosa, ela está afligindo a minha religião. Então Paulo pensou, à luz do seu conhecimento daquilo que ele era: eu preciso acabar com essa religião, é preciso acabar com esses cristãos. Então ele se tornou um perseguidor da igreja de Cristo. Com todo o poder que ele tinha, com toda a força que ele tinha, ele perseguia os cristãos. E há alguns escritores que dizem que ele estava presente quando o primeiro mártir morreu, Estevão, apedrejado. E os cristãos tinham medo de Paulo, porque ele entrava nas casas e arrastava as pessoas para fora, e mandava matar, e mandava prender. Ele era um perseguidor, porque à luz do seu pensamento, Paulo dizia: eu estou defendendo ao meu Deus, eu estou fazendo aquilo que é certo, eu estou defendendo a minha religião. Era o que ele conhecia, era o que ele sabia. Mas então um dia ele teve um encontro com Cristo. Mas então um dia Jesus veio conversar com Paulo. E aquele encontro, o amor de Cristo. Aliás, essa frase é dele mesmo, porque o amor de Cristo nos constrange. Quando ele teve um encontro com este amor, então o seu pensamento mudou. Paulo sofreu uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Aquele homem que pensava: os cristãos têm que morrer, agora ele diz: eu sou um cristão, se precisar eu mesmo morro. Aquele homem que antes perseguia os cristãos, agora ele se tornou um perseguido, porque ele começou a entender e compreender, e todo o seu conhecimento, tudo aquele que ele sabia das leis e dos profetas, com o amor de Cristo e a mudança de mentalidade, ele começou a compreender verdadeiramente o plano de Deus, o que Deus queria fazer, como Deus queria fazer, qual era a importância dele em todo o plano de Deus. E então ele começou a viajar e escreveu cartas, porque alguma coisa mudou na sua mente. Ele foi constrangido pelo amor.
E então ele começou a fazer muitas declarações. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, miserável homem que sou. E outro dia Paulo, o doutor Paulo, grande conhecedor, ele disse: eu considero todo o meu conhecimento como esterco, apenas pela maravilha de ter conhecido a Jesus Cristo. O amor de Cristo me constrange. Paulo, religioso, compreendeu que o amor de Cristo estava acima de tudo aquilo que ele cria e acreditava. Então ele deixou a sua religião e passou a seguir as pisadas de Cristo. Começou a viver para Jesus, entregou a sua vida, até o dia que ele disse: já não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Uma mudança de mentalidade, que mudou o seu posicionamento, que mudou a forma com que ele via a vida, as coisas, aquilo que ele reputava por muito importante, ele disse: isso não é mais nada. Mas aquilo que ele desprezava, perseguia, ele disse: isso agora é tudo. É tudo. Viver com Jesus é tudo. É uma metanoia, uma mudança profunda de mentalidade. Quando o amor de Cristo encontra Paulo, ele é constrangido por este amor. E esse constrangimento gera nele esta mudança de mentalidade. Outro dia ele escreveu: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ele estava entendendo. E para encerrar, o horário está indo rápido. Uma mulher samaritana, sentada lá no seu poço, tirando a sua aguinha de todos os dias. E então chega a exata expressão do amor de Deus, Jesus Cristo. E Jesus senta do lado dela e diz: mulher, me dá uma água para eu beber. Ela olha para ele e diz: mas que ousadia a sua. Você não sabe que eu sou samaritana e você é judeu? E os samaritanos desprezam os judeus e os judeus desprezam os samaritanos. Como que você vem conversar comigo e me pedir água? E então Jesus olha para aquela mulher e disse: ah, mulher, se você me pedisse, eu tenho uma água para te dar. Que aquela água, quando alguém beber, nunca mais terá sede. E não é só isso ainda: aquele que tomar dessa água, dentro de si fará uma fonte que jorrará sem parar. E ela disse: Senhor, eu quero essa água. E não sabia ela que enquanto falava, ela já bebia de golada a água viva que desceu dos céus, Jesus Cristo, que estava ali do lado dela. Então Jesus falou com ela algumas palavras, e ele falou algumas coisas da vida dela, e ela experimentou e foi tocada pelo amor de Cristo, e constrangida por este amor, ela levantou-se daquele lugar, e sem que houvesse uma palavra de ordenança, ela começou a andar na sua cidade, e ela começou a caminhar nas ruas, e começou a dizer: olha, eu encontrei um homem lá em cima, eu não sei o nome dele, mas ele disse coisas extraordinárias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, vamos conhecer a ele. Constrangida pelo amor de Cristo, aquela mulher se tornou a maior missionária da sua terra e do seu tempo, porque o amor de Cristo a impulsionava a falar. Ela não podia se calar, ela não sabia exatamente o que dizer, ela não tinha um grande conhecimento teológico, mas a fonte já estava jorrando no seu peito. Era preciso falar: Jesus Cristo está ali, Jesus Cristo está ali. Constrangida pelo amor de Cristo, ela anunciava sem parar o Evangelho. Constrangidos. Pedro, constrangido pelo amor de Cristo, viveu um arrependimento genuíno. Zaqueu, constrangido pelo amor de Cristo, sofreu uma transformação profunda. Paulo, constrangido pelo amor de Cristo, sofreu uma mudança de mentalidade profunda, de posicionamento.
A mulher samaritana, constrangida pelo amor de Cristo, não parava de anunciar e de dizer e de falar: eu conheci um homem e ele mudou a minha vida. Meus irmãos, eu tenho orado a Deus para que Deus nos dê células de homens e mulheres constrangidos pelo amor de Cristo. Homens, mulheres, jovens e adolescentes, que ao sentir este amor, ao ter contato com este amor, tenham vivido um arrependimento genuíno, deixando uma vida de pecados, buscando em Deus uma mudança de caráter, uma transformação real como Zaqueu, uma mudança de caráter. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Constrangidos pelo amor de Cristo, que nós possamos sofrer uma mudança de mentalidade profunda, de maneira que ela mude o nosso posicionamento na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente esteja, constrangidos pelo amor de Cristo, nós possamos nos tornar anunciadores, aqueles que vão levar o Evangelho, aqueles que vão entregar Jesus, aqueles que ainda não o conhecem, mas é preciso estar constrangido. E é o amor de Cristo, diz Paulo em Coríntios, porque o amor de Cristo nos constrange. Fica de pé um pouquinho. Sabe qual é o alimento da nossa alma? Sabe por que nós nos dedicamos no ministério? Porque fomos constrangidos pelo amor de Cristo. Sim, nós temos a opção de não aceitar, nós temos a opção de não fazer, mas eu estou constrangido. O amor de Cristo que Ele fez por mim, o que Ele sofreu por mim, eu me sinto constrangido. Eu preciso pregar, eu me sinto constrangido. Eu preciso falar, eu me sinto constrangido. Eu preciso fazer, eu me sinto constrangido. É o amor de Cristo que nos impulsiona a aceitar os desafios. É o amor de Cristo que impulsiona alguém a aceitar o ministério. É o amor de Cristo que faz com que homens e mulheres, jovens e adolescentes aceitem o chamado, dizendo: eu quero, eu aceito, eu vou ser um líder, eu vou ser anfitrião de célula, eu vou ser um vice-líder, porque eu estou constrangido. Eu senti esse amor, ele está queimando no meu peito. Eu estou constrangido, eu quero viver para este Jesus. O amor de Cristo que nos deixa sem opção a não ser aceitar o chamado dele e descer as águas do batismo, constrangidos pelo amor de Cristo. Nós dizemos: sim, Jesus, eu te quero, que seja hoje, que seja agora.